Voltamos com o programa Saber Viver aqui pela TV Petrópolis, canal 10 de ETEC Cable. E agora a gente vai bater um papo em homenagem a esse mês das crianças. A gente vai conversar um pouquinho com a Grazi Torres, psicóloga, que ela vai falar hoje sobre como lidar com as emoções dos pequenos. Não é verdade? A gente sabe aí, quem tem criançada em casa, muitas das vezes eles não sabem dosar as emoções, né? Às vezes dramatizam um pouco mais, às vezes ficam com dificuldade de aceitar determinadas coisas. E como os pais, como os cuidadores, os responsáveis podem lidar com essas emoções de uma maneira mais saudável? Afinal de contas, não é fácil, né? Eles estão começando a vidinha deles, são pequenos. E aí a gente sabe que passam um turbilhão de coisas, um turbilhão de sentimentos dentro do coraçãozinho deles. E nós, mais adultos, mais maduros, a gente tem essa oportunidade, essa possibilidade de auxiliá-los. Então, hoje a Grazi vai trazer aqui algumas dicas, algumas informações, para que você, que tem criança pequena em casa, possa fazer aí possa abranger esse teu diálogo com o seu pequeno, para que ele consiga lidar melhor com as próprias emoções. Não é isso, Grazi? Bom dia. Bom dia, Carol. É isso mesmo. Não é uma tarefa muito fácil, né? Porque lidar com as emoções das crianças, principalmente as emoções negativas, né? Que é natural, como a da raiva, como do medo, a gente acaba, assim, tendo um pouquinho de resistência, né? E, geralmente, é uma queixa muito grande dos pais, né? O que fazer nesse momento? Como lidar nesse momento? As emoções, elas são naturais. Não tem como você tirar isso do ser humano, graças a Deus, né? As emoções, ela é fundamental para o nosso equilíbrio emocional, para a nossa inteligência emocional. É através da nossa inteligência emocional que vai fazer com que a gente tenha sucesso na vida ou não. Né? Por quê? Você pode ser muito competente, mas se você não aprender a lidar com as suas emoções, você pode botar qualquer trabalho em risco. Né? Então, como é importante a gente ter esse autoconhecimento, como é importante a gente compreender o que a gente está sentindo, o que a gente está passando, aprender a conviver com o outro. Né? O ser humano é um ser sociável. Né? E através das emoções a gente aprende o quê? A desenvolver o nosso lado social, a gente aprende a se adaptar às mudanças. Então, assim, a nossa emoção está na nossa vida o tempo todo e é muito importante a gente parar para se autoconhecer. Mas antes da gente falar do filho, acho que é importante falar dos pais. Né? Os pais precisam ter o autoconhecimento. Os pais precisam reconhecer como eles reagem, né, frente aos obstáculos, às mudanças, às dificuldades, às frustrações, aos medos. Por quê? Porque a gente sabe que o filhinho é o reflexo dos pais. Então, ele pode não estar vivenciando o processo, a dificuldade que ele está passando, mas ele vai reagir como os pais, porque ele aprendeu que aquilo ali é o correto, que aquilo ali é o certo. Então, como é importante no primeiro momento os pais se autoanalisarem, né? Os pais perceberem como eles lidam com as emoções, qual o nível, né? Qual o grau de inteligência emocional eles têm, né? Qual o equilíbrio emocional. E como é importante você não reprimir isso na criança. Né? Tem pais que, não, você não pode sentir raiva, você não pode sentir nojo, você não pode ter medo, você tem que ser forte. Um homem não chora, uma criança não chora. E a criança fica assimilando aquilo tudo e vai gerando o quê? Vai gerando culpa, vai gerando vergonha, vai gerando... a criança acaba se sentindo inapropriada. É como se ela não conseguisse fazer nada direito, né? E errar é normal, faz parte da vida, faz parte do crescimento. A gente só aprende quando a gente erra. Então, é muito importante a gente errar. É muito importante a gente aprender a sentir todas essas emoções, as emoções naturais, que é a alegria, o medo, a raiva, o nojo, o desprezo. Como é importante você permitir que o seu filho sinta. Só que a criança não nasce sabendo, né? Ela não sabe o que ela está sentindo. Então, o meio que ela tem de expressar essa emoção é através do corpo. Como? Birras, batendo, mordendo, lambendo o chão, batendo a cabeça. E é você, né, que é o pai e a mãe, que vai mostrar para a criança o que ela está sentindo. Você vai nomear aquela emoção, né, que é diferente de sentimento. O sentimento nada mais é do que a interpretação daquela emoção.
né? Não o que você sente, a emoção que é a natural. E a emoção natural, ela contagia. Se você está num ambiente, se você tem um lar onde tem alegria, onde tem paz, onde você é estimulado, automaticamente a sua criança vai vivenciar isso. Agora, se você está num lar onde tem muita briga, tem muita raiva, a criança também vai repetir. Então, como lidar nesses momentos críticos, né? Que é o mais difícil. Porque quando está tudo bem, está tudo bem. Desde bebezinho, né? O bebezinho, ele não sabe o que ele está sentindo, ele não sabe falar. Então, é importante o quê, né? A criança, ela conhece o mundo através do olhar da mãe, através do olhar do pai. Tudo que os pais falam naquele momento para a criança é a verdade absoluta. Ela não tem como conseguir questionar o que ela está ouvindo. É uma verdade. Então, quando é criança, bebezinho ainda, como é importante os pais conversarem com o filho. E está vendo que às vezes ele está enjoadinho, que está com dor, e falar, poxa, eu sei que hoje está difícil, né? Você está sentindo dorzinha, mas a mamãe vai te dar um remédio, você vai melhorar. Olha, eu vou fazer uma massagenzinha na sua barriga. Você vai nomeando as emoções. Eu sei que hoje você está com raiva, porque tem uma fase da criança que ela bate, né, Carol? E aí eu entendo que você está com raiva, que você não está sabendo lidar com isso. E aí, desde bebezinho, você vai começar o quê? A conversar e a nomear o que a criança está sentindo, né? E quando começa a crescer, quando começa a engatinhar, quando começa a andar, o que acontece? A criança quer conhecer o mundo. Ela ainda não sabe o que é perigoso, o que não é. Quem vai mostrar isso para a criança também é quem cuida dela. São os pais, são os avós. Então, como lidar com essa situação onde o seu filho quer que você compre algo no supermercado, quer que compre aquele brinquedo, quer que compre aquele chocolate, e você não quer comprar, porque não faz parte da dieta e você não tem dinheiro para comprar. E aí, o que a criança faz? Ela berra, ela xinga, ela chora, ela se joga no chão. E como os pais se sentem? Com raiva, né? Porque dá raiva. Os pais se sentem com raiva, têm vergonha. Meu Deus do céu, o que meu filho está fazendo? Aí, na frente dos outros, você não pode brigar, você não pode bater, você não pode fazer nada. E aí, o que você faz? Você vai lá e dá o que a criança quer. A criança não sabe falar. Então, ela está se expressando através do corpo. Ela se jogou no chão, ela fez uma pirraça. Se o pai, naquele momento, cedeu o que ele deseja, ele vai aprender que ele vai ganhar tudo através do choro, através do xingamento, através da pirraça. Então, naquele primeiro momento que aparece isso, como que os pais devem lidar? Acolher a criança. Baixar, pegar a criança no colo, explicar, olha, eu entendo que você está com raiva. Eu entendo que você quer ganhar isso, mas hoje não tem condições. A mamãe não tem dinheiro para poder comprar, entendeu? E num outro momento, a mamãe, se puder, vai comprar para você. E distrair a criança com alguma outra coisa. Olha, a mamãe não comprou isso, mas olha como vai ser legal. Hoje a gente vai chegar em casa, a gente vai brincar. Distrair a criança. Então, o primeiro momento é o quê? O acolhimento, é a proteção. E a conversa, você nomear para a criança o que ela está sentindo, você mostrar para a criança que é permitido ela sentir o que ela está sentindo, mas você vai explicar que não é um comportamento bacana. Olha, a gente está na rua, não é legal você agir desse jeito, quando você age desse jeito, a mamãe também fica triste. Você está nomeando várias emoções que você também está sentindo para a criança entender o que está acontecendo. No primeiro momento, a criança vai entender e tal. Se você, naquele momento, ceder, a criança vai continuar repetindo. Tá, Grazi, mas essas crianças que já fazem essas pirraças e que eu não tenho controle, eu não sei como lidar, porque eu não cortei a primeira vez. Faça a mesma coisa. Converse com a criança. Olha, eu entendo que você está com raiva, eu entendo que você está triste, eu entendo que você quer esse objeto, mas no momento não é possível. Quando você age desse jeito, eu fico triste, eu fico chateada. É normal você sentir essas emoções, mas isso não é possível agora. Vamos ver uma possibilidade que você pode o quê? Ficar feliz com o que você já tem. E aí a mãe vai ver dentro das possibilidades de brincadeira, de presente, do que a criança já tem. Mas não dê um outro presente para substituir aquilo que a criança está querendo. Em termos de qualquer coisa, ser presente ou objetos. Por quê? Porque ela vai entender assim, eu não ganhei a bola, mas eu ganhei o chocolate. Então, ela sempre tem uma compensação, né? E aí não é legal. Sim. Tá? Então, o primeiro momento é isso, é você não reprimir. E você aprender, e você ter inteligência emocional para você controlar a sua raiva e acolher o seu filho, né? Porque é o mais difícil.
Porque tem pai que vai deixar. E outra coisa, se está nesse processo, né? Você sentou, no primeiro momento você não cortou, você ficou com o seu coraçãozinho apertadinho e acabou fazendo o que a criança quis, e aí agora está um hábito corriqueiro, né? Sempre a criança age desse jeito, você pode simplesmente ignorar a criança. Primeiro momento você conversa, tá? Mas se você vê que você conversou e a criança continua repetindo o mesmo padrão de comportamento, você simplesmente ignora. Grazi, em relação a isso que você está falando, então, assim, o processo da criança lidar com a emoção dela tem relação também com os nossos limites em relação à criança, né? Como o adulto vai colocar esses limites? Seria mais ou menos isso? Sim, é o adulto que dá o limite para a criança, é o adulto que frustra, é o adulto que diz não, é o adulto que vai nomear para a criança o que ela está sentindo. Se o adulto não tem uma boa inteligência emocional, ela vai fazer tudo pelo filho. Está errado fazer tudo? Não, Carol. Não está errado, a gente tem que fazer, mas tudo com limite. Por quê? Porque a gente sabe que viver não é fácil. A gente sabe que todos os dias a gente passa por obstáculos, com dificuldade, a gente é frustrado na nossa vida. E se a gente não começar a mostrar isso para a criança, o que é certo, o que é errado, ela vai crescer uma criança onde tudo vai querer, não importa como. Ela quer aquilo, ela vai pisar nas pessoas, porque ela vai ter que ter. E aí um perigoso, né? A gente sabe que o mundo está completamente doente, a criança acaba o quê? Desenvolvendo uma ansiedade, desenvolvendo uma depressão, tentando suicídio, entendeu? E até mesmo acaba não tendo vontade de interagir com as outras crianças. Né? E a emoção é isso, quando você aprende o que você está sentindo, quando você entende que, assim, tudo bem de eu ter raiva do meu amiguinho que me bateu no colégio, mas eu não vou bater nele. Né? O que é importante, Carol? O diálogo. Como é importante um lar que tenha diálogo, que o pai e a mãe criem esse hábito com a criança, de falar o quê? De como é que foi a infância deles, de contar para eles como é que foi o dia. Poxa, hoje eu fui trabalhar, fiquei chateada porque eu peguei trânsito, cheguei atrasada. Conversar com a criança e mostrar para a criança que os pais também sentem todas as emoções, que aquilo ali é algo natural. E automaticamente a criança vai criando o hábito de falar do que ela está sentindo. Porque, às vezes, a criança, assim... eu pergunto do meu filho como é que foi no colégio e ele falou que está tudo bem, mas, na realidade, ele bateu, ele xingou a professora, ele não fez dever. Por quê? Porque você não criou esse hábito, mas nunca é tarde. Independente se é uma criança pequena ou se é um adolescente. Crie esse hábito do diálogo. O diálogo, ele é tudo na nossa vida. Até porque a gente não pode esquecer que a gente se comunica também pela nossa própria expressão não verbal. Não é apenas a fala. A gente se comunica o tempo todo, a gente se expressa o tempo todo. Então, observe, seja mais observadora, converse mais, cria várias brincadeiras, né? Tem várias coisas que você pode fazer em casa, né? Hoje é o dia da gente falar sobre os nossos sentimentos. E aí você fala alguma coisa, tipo assim, brincar de bola. Qual é a emoção que você sente? Aí a criança, você pode botar uma figurinha, assim, de uma criança feliz, quando a criança não sabe, né, ler ainda, e pode botar embaixo o que significa aquela figurinha. É o meio da criança também começar o quê? A se adaptar, a falar das emoções. Como é importante a gente falar o que a gente sente. Porque quando a gente guarda para o nosso coraçãozinho, a gente não está elaborando aquilo ali, a gente não está ressignificando. E como é bom ter o acolhimento, ter a troca, e ter também o não, e ter também isso não está legal. Isso é importante para o nosso desenvolvimento, né? Sim. E em relação a isso tudo, a questão de lidar com as frustrações, né, Grazi? Acho que, porque como a Grazi falou, acho que as emoções mais fáceis de lidar, né, a alegria, isso tudo, é mais fácil de lidar, com certeza. Mas as emoções negativas, quando a Grazi coloca aqui a questão do saber o limite, saber dizer não, se naquele dia você acha que não deve dar, você não deve dar, e ponto, né? Independente do que ele faça, que é difícil, realmente. Aquela criança ali berrando, e às vezes o pai, a mãe está cansado e tudo mais, e a gente sabe que muitos pais acabam também, que é um outro ponto que a Grazi pode comentar aqui com a gente, é a questão, às vezes, dos filhos começarem a pedir coisas e os pais acharem que estão suprindo uma ausência de tempo por conta de vida corrida, dando aquilo, né? Estão preenchendo. E aí vira uma criança viciada em achar que está recebendo uma coisa material, ela está preenchendo. E aí vira aquele adulto compulsivo que quer comprar tudo, né? Enfim, mas tem essas questões e as questões das frustrações, né? De aprender a lidar. Porque se a gente não disser não para eles pequenos,
ou na juventude, não, vamos deixar, vamos permitir e tudo mais, ser sempre permissivo com todas as coisas, vai se tornar um adulto sem limite, né, Grazi? Aquele adulto que você contrata para trabalhar na sua empresa, e aí você explica para ele que o horário de almoço é aquele ali, e ele simplesmente resolveu tomar um picolé e excedeu 20 minutos, ele acha que a pessoa tem que entender, e não é por aí, né? Então, acho que acaba virando um adulto sem limites também, se ele não tiver essa frustração na hora certa, né, Grazi? É muito difícil, né? Porque os pais, eles não querem frustrar os filhos, eles não querem dizer não. Eles querem tratar a criança o quê? Com amor, com carinho, com troca. E quando isso acontece, Carol, o que acontece? O pai se sente mal, né? Você que é mãe pode até dizer isso melhor do que eu. Como é ruim, às vezes, assim, poxa, você tem a condição de dar aquilo que seu filho quer, mas você deu não. Deve doer o coração. Mas é naquele momento que precisa, porque o que acontece? Se você der tudo para poder substituir a tua falta, que você trabalha muito, os dias de brincadeira que você não brincou, os dias, né, de festa do colégio que você não foi, você está ensinando para o seu filho que a gente compra afeto. E afeto não se compra. Né? Você está mostrando para o seu filho que naquele dia que ele estiver triste, que se ele for numa loja comprar uma roupa, mesmo que ele não use, mesmo ele tendo ou não dinheiro, que ele vai se sentir bem. E está errado. Isso, hoje em dia, esse consumismo tem muita relação com isso, né, Grazi? Tem total relação com isso. Quando você não sabe lidar com a falta, com a frustração, né, com essa emoção negativa, né, da tristeza, o que acontece? Você quer substituir logo isso. E eu digo o seguinte, é importante você se permitir sentir. Você não pode sentir por muito tempo, porque aí fica perigoso, pode virar uma depressão. Mas é importante você iniciar esse processo desde quando a criança é bebê. Porque se você não nomear isso para o seu filho, se você não frustrá-lo, a vida vai frustrá-lo. E aí, em vez de você estar criando uma criança, né, um adulto que vai valorizar o ser, ele vai valorizar o ter. Ele vai achar que aquelas pessoas que ele tem que conviver são aquelas pessoas que têm dinheiro, que têm carro, que pode proporcionar algo mais a eles. Então, se você não tem tempo para brincar com o seu filho, não substitui o seu tempo com presentes. O tempo que você tem, que seja 5 minutos, olhe no olho do seu filho, diga o quanto você ama, coloque ele para dormir, conte uma história, veja uma televisão, um desenho, pegue no colo, fale como foi o seu dia, se expresse. Mostre para o seu filho que você fala dos seus sentimentos no seu dia a dia e que ele também pode falar. E tomar muito cuidado com isso, né? Porque quando a criança vai para o colégio, ela encontra milhares de outras crianças, de outra cultura, e aí chega em casa e bate, xinga, e chuta, e corre, e não obedece. E às vezes a criança é um anjo dentro de casa e no colégio é desse jeito. Como lidar com isso? Conversando, mostrando para o seu filho o quê? Eu vi que o seu amigo não bateu em você, eu entendi que você bateu nele, mas quando ele agir dessa forma, converse com ele, fala, poxa, por que você está me batendo? O que eu te fiz para você me bater? Tenha um comportamento diferente. Nem sempre, né? Eu costumo dizer que nem sempre, eu costumo dizer que nunca, a gente resolve nada através da agressão. Agressão, você não está ensinando nada para o seu filho. Você está ensinando ele a ficar revoltado. Você está ensinando a ele que tudo ele vai resolver na base da porrada. E não é por aí. Então, converse. Mesmo que você ache assim, bateu, tem que levar. Você se controla e fala, poxa, como é que ele poderia agir diferente? Converse com o seu amigo da outra vez, chame a tia. Você achou legal? Eu vi que ele fez não foi legal. Eu vi que você ficou com raiva, que você ficou triste. Eu entendo o que você está sentindo. Mas você acabou, o seu amiguinho não agiu de um jeito bacana. E você retribuindo, você está agindo exatamente como ele. Você melhorou porque bateu nele? Não, você ainda continua chateado porque você apanhou. Então, da próxima vez, tenta conversar com o seu amigo, mostra para ele que não é legal o que ele está fazendo. Que talvez você trazendo isso para dentro das salas de aula, né? Como é importante ter isso, né? Tem colégio que já adquiriu, ter aulas de falar sobre os sentimentos, né? Dessa convivência. Porque a gente sabe que conviver não é fácil, né? Mas quando você começa desde sempre falar sobre seus sentimentos, entender o que você está passando e não deixar as coisas tomarem aquele rumo, você pode transformar até a vida das outras crianças que convivem com você. Então, em vez de você bater aquela vontade, retribua, não.
Poxa, você achou bacana o que ele fez? Não, me bateu. Por que ele te bateu? Às vezes a criança nem fez nada, né? E a criança vai lá e bota o pé para o outro tropeçar, né? Aí tem o bullying, né? Que é uma coisa horrorosa, né? Que são os apelidos. E aí os pais devem o quê? Conversar com a criança. Olha, eu entendo que você está chateada com esse apelido, mas você é isso? Pegar a figurinha daquilo ali que está chamando. Você não é, você é uma menina linda, você é maravilhosa. Né? E sempre fazer assim. Nem tudo os filhos vão ser ótimos, vão ser perfeitos, como a gente não é. Né? Nós temos habilidades para muitas coisas, mas somos péssimos em habilidades em outras. E mostrar isso para a criança. Quando o amiguinho está sacaneando porque tirou uma nota baixa numa prova, mostrar para ele, olha, realmente hoje não teve uma boa nota, mas olha, nessa outra matéria você foi ótimo, olha como você entendeu. Sempre procurar elogiar e trazer algo positivo das atitudes da criança. Quando ela foi para o colégio, está interagindo com alguém, sempre o quê? Sempre dar um elogio. Como o elogio é importante, como é bom você dizer para o outro quanto ele é especial, quanto ele é importante, quanto ele fez aquilo ali legal. Pô, chegou em casa, seu filho arrumou a cama. Poxa, meu filho, nossa, você arrumou a cama muito bem, estou muito orgulhosa de você. Isso é importante, isso você está o quê? Está desenvolvendo esse lado emocional. Você está mostrando para o seu filho o equilíbrio emocional, que tudo bem dele errar, que tudo bem dele ter raiva, mas que ele precisa falar sobre esses sentimentos. E quando ele começa a aprender o que ele está sentindo, ele tem a possibilidade de expressar, ele tem a possibilidade de falar. E não se jogar no chão, e não bater no amigo, e não chutar. Né? E, então, isso é muito importante. Uma outra coisa também que eu acho legal da gente falar, Grazi, às vezes pode acontecer, né, de alguma mãe, ou pai, avó, tá assistindo a gente e falar assim, poxa, mas o meu filho ou o meu neto, ele não para um minuto sequer. Às vezes é uma criança que precisa de atividade o tempo todo, que não dá descanso. E é engraçado que eu tenho ouvido muito isso. É porque eu fui mãe muito cedo, então as minhas amigas estão sendo mães agora. As minhas já são quase uma hora de idade, as minhas amigas estão tendo neném agora. Então, assim, a gente sabe que a mulherada está tendo o filho mais próximo aos 40, né? Então, eu escuto isso muito das minhas amigas. Nossa, ele não para, eu não consigo fazer comida, eu não consigo fazer isso, fazer aquilo. E eu fico assim, gente, as minhas, eu acho que eu dei sorte, Grazi, que as minhas, elas ficavam de boa, mas não era mais agitada. Mas a Bárbara era aquela que você botava ali, ela brincava, ela já tinha o jeitinho dela, e ela é assim até hoje. Parece que... Gente, às vezes, no útero, você já sente a personalidade. Porque a Bárbara era uma gestação muito tranquila, né? Ela era calminha. E aí ela era um bebê calmo, se tornou uma criança calma, e ela é até hoje calma. Ela não é barulhenta, ela não é... A Manu já é o contrário, a Manu já é mais barulhenta. Então, assim, cada um é de um jeito, né? Cada pessoa, cada indivíduo. E aí, às vezes, a gente escuta esses comentários das mães, né? Que, graças a Deus, eu não sei o que é isso, não passei por isso. Do filho não parar um minuto. Pode ser algo extremamente normal, mas pode também ser o caso de um psicólogo avaliar para ver se aquilo é uma coisa normal ou se ele precisa de algum acompanhamento diferente. Isso existe, como funciona? Conta pra gente aí, Grazi. O que acontece? Isso acontece mesmo, né? Eu tenho muita queixa a respeito disso. Né, dessas crianças que não param quietas. Às vezes é uma hiperatividade, e isso pode gerar um déficit de atenção. Às vezes são crianças mais agitadas mesmo, e aí você mais precisa... energia, né? Com mais energia. E aí você precisa colocar essa criança, né, para poder fazer uma atividade física. E isso está aparecendo muito agora também, né, Carol? Porque como as crianças estão muito em casa, aonde eles estão gastando essa energia? Se você não colocar uma atividade para o seu filho, ele vai ficar apenas vendo televisão, jogando, né? Ou fazendo as atividades. E na hora da atividade é sempre aquele problema enorme. Por quê? Porque a criança não quer algo novo, é diferente, é chato, tem que fazer dever o dia todo. Né? Mas é você colocar esse limite. É muito importante, sim, buscar uma avaliação psicológica. Quando você perceber, né, que o seu filho está, sim, muito agitado, é importante trazer a um especialista, né, para a gente ver se realmente é um caso de uma hiperatividade ou não. Se for, precisa ser encaminhado para um neurologista, para ver se vai ser necessário tomar
uma medicação ou não, né? Aquelas crianças que são muito quietinhas, que estão sempre caidinha, que nada tira aquela criança da cama, que ela não tem energia, também é o momento de buscar um psicólogo. Essas crianças que não sabem lidar com frustração, que brigam por tudo, que tudo tem que ser como elas querem, também é muito importante buscar uma avaliação psicológica, né? E que sempre quando você perceber que o comportamento do seu filho, você não está sabendo lidar, ou você está vendo que pode estar gerando algum dano emocional para ele, é importante buscar a ajuda de um psicólogo. Quando você percebe que a criança está com muito medo, é muito insegura, né? Quando é muito agressiva, né? E sempre eu falo para os pais, se observe. Porque a criança, ela vai reproduzir o que ela vivencia em casa. Se você é dessa forma, automaticamente o seu filho vai ser igual. Ele é o seu mini, né? É o mini papai e o mini mamãe. Então, se observa. Mas eu acho que, para não ter dúvidas, é muito importante você buscar uma avaliação psicológica, sim. Por quê? Porque às vezes pode não ser nada, pode ser algo normal da fase da criança, que isso tudo faz parte, né, da fase do desenvolvimento da criança, mas pode vir a acontecer algum processo de ansiedade, de fobia, né, desse déficit de atenção, né, de uma hiperatividade, e aí isso prejudica muito esse desenvolvimento social, né, as relações ficam muito difíceis, as crianças têm muita dificuldade com a adaptação, têm dificuldade com as mudanças, têm dificuldade de ouvir não, então vamos buscar terapia. Mas eu sempre falo, é importante o pai também estar aberto a mudar o comportamento dele, né? Não adianta levar para o psicólogo, ele vai ser o salvador. Às vezes, no nosso ambiente de trabalho, a criança teve toda uma transformação, e em casa não. Por quê? Porque em casa ela vai repetir o que ela está vivendo. Então, o trabalho, né, trabalhar com criança requer isso, esse apoio total da família. Precisa trabalhar em equipe. Sem isso, nada a gente pode fazer. Perfeito, Grazi. Queria te agradecer mais uma vez aqui com a gente. E é isso. Você que está em casa, se ficou com alguma dúvida ou se quer marcar uma avaliação, a Grazi atende no centro da cidade. Eu vou pedir para ela deixar o contato aqui para você. Carol, como sempre, é um prazer enorme, né? E vim aqui falar das crianças, né? Que elas são o futuro do nosso país, o futuro do mundo, né? E é melhor a gente cultivar dentro de casa isso, né? A empatia, a troca, o amor, para que o nosso mundo possa ser transformado. Muito obrigada. Bom, eu atendo na Clínica Vitale, o telefone é 2235-5204, e na Clínica Checkup. E você também me encontra nas redes sociais, Instagram, Psicóloga Graziele, no YouTube, Psicóloga Graziele Chevron Torres. Só mandar lá suas dúvidas, que eu, com certeza, assim que eu tiver um tempinho, será um prazer respondê-las. Muito obrigada, Carol. Gente que agradece. E antes de chamar aqui o comercial, eu quero te convidar a assistir sobre um projeto muito bacana que está sendo realizado, iniciado pelo turismo da nossa cidade. Então, roda aí, Michel. Oi? Gente, eu vou chamar o comercial, que o Michel não sabe qual é o vídeo. Você que está em casa é de casa e é assim, acontece essas coisas ao vivo, entendeu? Mas tá tudo bem. Eu vou chamar o comercial na volta. Você vai conferir esse super projeto, tá bom? Vai lá, toma sua água, toma um cafezinho, volta aqui com a gente. Não sai daí.